só, aproveita que todo mundo de pé, todo de pé. Obrigado. Todo de pé nesse momento, por favor. Lição de hoje, vou dizer lição de hoje, então vocês vão repetir. Pode passar usando. Já vai para a lição de hoje, para mais um toque. Aí, eu vou dizer lição de hoje e vocês vão repetir, amém? Lição de hoje? A sexualidade no plano de Deus. Texto áureo. Quando os interesses é bom que o homem não toque em mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Forte essa questão aí, né? O tema vai pegar fogo, hein? Verdade prática. A realização plena e segura da sexualidade humana se dá no casamento. Amém? Vamos perceber aí, né? O casamento é onde a sexualidade atinge o seu ápice e onde é correto acontecer esse encontro de sexos, né? Que aí há a sexualidade. Vamos lá, mais um toque aqui, vamos todo mundo para a leitura bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 1 até o verso de número 5. Eu vou ler um verso, vocês ouvem, e assim sucessivamente. Vamos lá junto então? Quanto ao que me escreveste, bom é que o homem não toque em mulher. Vocês. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, ensina o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, ensina a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Podemos sentar todos. Todo mundo está certamente com papel e caneta, porque o nosso estudo fica na parede, né? Totalmente na parede. Eu estou vendo que o vermelho não está aparecendo tanto, não é isso? Tá, próximo vou tirar o vermelho. Mas o que acontece? Hoje é interessante que uma amiga minha no Facebook postou esse texto. Eu achei engraçado. 1 Coríntios 7, esse mesmo texto, essa parte. E ela disse assim: a Bíblia Sagrada é muito machista, olha. E aí postou esse texto. E eu achei interessante. Mas eu não vejo nada de machista aqui. Porque o mesmo que é pedido da mulher é pedido para o homem. O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem sobre a mulher. E a mesma coisa, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o homem, ou seja, aí está tudo igual, certo? Né? E contando sobre a separação também, que ela se separou por qualquer coisa que não toque. Então, há tudo aqui uma questão de comum acordo. O apóstolo Paulo foi muito justo. Eu não vejo aqui nenhum machismo. Alguém achou? Texto machista? Alguém achou esse texto machista? Mas é feminista. Mas não é nem feminista, uma menina da igreja e tudo, mas achou esse texto machista. Eu não acho esse texto machista. Mas, como hoje o tema é a sexualidade, né? A sexualidade no plano de Deus, eu queria perguntar para vocês, antes de iniciar, o que é sexo? Quem pode definir para mim sexo aí? Vamos lá? Isso, Robson, levantou a mão, diga, o que é sexo? Pode dizer, não fique com vergonha. Ele levantou a mão assim, botou a altura da boca, diga, o que é sexo? Acabou de fazer um filme, não é possível, né? Vai, mano. Diga, Rodrigo. Aí eu vi aqui. Oi? Sim, sexo, que sexo? Agora não sei o que é. Algo prazeroso quando o próprio para a mulher é o sexo. Tem que ter aquela intimidade. Então, algo, Rodrigo definiu como algo prazeroso para a mulher. Certo, também. Diga, o que é sexo? Eu quero perguntar o que é sexo, gente. Irmão, o que é sexo? Amor? Algo dado. Sexo é as diferenças estruturais que distinguem as raças. O que separa o homem da mulher são as características
característica. Isso é sexo. Existe o sexo masculino, existe o sexo feminino. Sexo masculino e sexo feminino. Existe alguns que são sexualidade não definida, né? Não existe. Que são chamados os intersexos. Existe isso aí também, é uma coisa complicada. Mas o sexo, até mesmo na biologia, quando vai fazer até mesmo um teste de gravidez, existem lá os cromossomos, que do homem, se eu não me engano, é o XY, né? E o da mulher é XX, não é isso? E aí o Binho, né? Que vai ser papai, Ediane, já estão na expectativa para ver se vai ser XX, que é o que? XX? Mulher, né? XX é mulher? E o XY é homem? Então eles estão na expectativa que vai sair o resultado. Aquela definição vai definir qual é o sexo da criança. Então o sexo, né, são as diferenças estruturais de um para o outro. Isso também entra no animal, também tem o macho, tem a fêmea, né? Agora, se eu perguntar para vocês o que é o fazer sexo, aí já é outra questão, entra dentro da resposta do Rodrigo, dentro da resposta da Emanuel, porque aí nós já estamos entrando sobre o encontro de dois sexos, do sexo masculino e do sexo feminino, que vai acontecer algumas coisas aí, certo? Então, queridos, hoje o assunto é sexo. Tiramos até, a Suzana tirou por um ato de segurança, né, Suzana? Tirou daqui de dentro e deixou lá atrás as meninas mais novas, as crianças, para que vocês pudessem conversar à vontade, fazer perguntas à vontade. Quero avisar para todos vocês que passei uma folhinha branca, quem chegou depois não viu, e nessa folha você pode fazer uma pergunta de forma anônima. Nós vamos recolher as perguntas e eu vou estar respondendo cada uma das perguntas à mão. Daqui a pouquinho vai estar passando alguém aí e vai estar pegando. Quem quiser dizer o seu nome, fique à vontade. Mas quem quiser deixar anônimo, deixa anônimo. Daqui a pouco vai passar alguém pegando. Introdução. Vamos todo mundo para a introdução. Atenção, gente. Todo mundo quadro, todo mundo para a introdução. Introdução. Um dos relacionamentos mais maravilhosos da vida acontece quando um homem e uma mulher se unem através do casamento. E o meu casamento está chegando, eu já estou nervoso, está perto, e casamento é uma coisa interessante, né? Fica marcado pro resto da vida esse momento. Mas é um momento dos mais especiais, né? Que une uma mulher e um homem para toda a eternidade. A sexualidade humana é um presente de Deus. Ela não apenas torna possível que os casais tenham filhos, como também é o meio de concretização da união mais íntima entre um homem e uma mulher. Então o que acontece? Já deu para vocês perceber um pouco que nós vamos entrar em dois pontos aqui. A sexualidade, a união do homem e da mulher, ele tem o objetivo sim da procriação, mas ele tem o objetivo também de haver uma união, de haver uma intimidade e de haver um prazer entre o casal. Então todos esses pontos nós vamos entrar, né? Porque antigamente, e isso historicamente, acreditava que a sexualidade, o sexo só existia para procriar. Alguns, talvez pais de muitas pessoas que estão aqui, nunca viram sua mãe nua. Talvez alguns tenham aqui que sabe, seu pai nunca viu sua mãe nua. E sua mãe nunca viu seu pai nu. Quando vão dormir, dormem vestidos. E quando vão fazer amor, fazem vestidos também, a maior parte do tempo. Ou ficam totalmente escuros, ou seja, um não pode ver o corpo do outro porque tem vergonha. Mas isso vem de muitos tempos atrás. Para você ter uma ideia, no ano 200, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, que foram os bispos que trouxeram a teologia e deram as bases da teologia, né? Porque Tomás de Aquino, ele pegou os pensamentos da filosofia platônica e traduziu para o Evangelho. E Agostinho pegou a filosofia aristotélica e traduziu para o Evangelho. Então você tem duas visões diferentes. Mas agora, Tomás de Aquino, ele tinha uma visão. Ele achava que o homem, da cintura para cima, ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, da cintura para baixo, ele era a imagem e semelhança do capeta. Esse era o pensamento de
Tomás de Aquino. E é o pensamento que muitas pessoas têm, que metade do homem é de Deus e metade do homem é do diabo. E quando o homem vai fazer sexo, então ele deixou a parte do diabo agir. Tem muita gente que acha isso na sua cabeça. O sexo é uma coisa impura, mas o sexo em si, o fazer sexo, não é uma coisa impura, desde que seja dentro do... O sexo dentro do casamento é santo, puro, venerado e abençoado por Deus. Amém? Veja o quadro. Alguns dos maiores problemas da vida surgem quando pessoas abusam da sua sexualidade. Não é porque você é casado que você vai fazer de tudo ou vai fazer qualquer coisa. Não. Existem limites também. Existem princípios também, né? Igual aconteceu, eu vou contar isso aqui só para vocês, porque não tem ninguém aqui para nos ouvir, tá? Mas um cantor famoso, aí, meio gospel, né? Porque existe a música gospel. E um cantor famoso do meio gospel chegou para uma filha de um pastor amigo meu, e ele, juntamente com a sua esposa, ele disse assim: eu queria convidar você para, junto com a minha esposa, para a gente ir para um hotel e fazer um sexo a 3. Um cantor famoso chamou a menina, filha do pastor, para fazer sexo a 3. O pastor, quando ficou sabendo, excluiu ele da igreja. Mas eles teve essa cara de pau fazer isso. Por quê? Porque eles sabem eles acharam tão chato, só a 2, que eles quiseram tentar fazer alguma coisa diferente. Então quiseram entrar na moda do mundo e fazer sexo a 3. E aí chamaram a menina para isso. Ou seja, não é porque estão casados para fazer que vai fazer qualquer tipo de coisa. Existem limites, existem princípios, existem valores. E quando você entra em certos caminhos e entra em certas áreas que não pode, meu irmão, você pode acabar com o teu casamento de uma vez. E essa é a questão que nós vamos entrar aqui também. Amém? Dá mais um toque aí, Osana, que nós vamos entrar aqui agora no primeiro ponto: a sexualidade do casamento. Quem já escreveu seu papel, eu queria pedir ao nosso obreiro oficial de todos os estudos de terça-feira, Leonardo, que fosse buscando aí o papel de quem já entregou, que nos intervalos aqui eu vou estar fazendo a leitura das perguntas, amém? Ele vai estar pegando. Entrega suas perguntas para o Leonardo. Não precisa dizer o nome, eu não quero saber o nome, vou botar aqui no meu bolso, tá? Ó, eu vou estar puxando uma por cada vez e vou estar fazendo a leitura. Então, vamos lá. Sexualidade no casamento. Olha todo mundo para aí. Primeiro ponto: a sexualidade no casamento, como disse a nossa irmã Cláudia, a sexualidade no casamento é uma expressão de amor. A sexualidade no casamento é uma expressão de amor. Gente, o sexo é uma coisa ruim? Sim ou não? Não. O sexo é uma coisa boa. Dentro ou fora do casamento é uma coisa boa, mas fora do casamento é pecado, segundo a Bíblia Sagrada. E nós vamos comentar sobre isso. Mas de qualquer forma, o sexo traz prazer. Dentro ou fora do casamento traz prazer. Mas quando o sexo é feito com amor, aí é uma coisa especial. Aí é uma coisa melhor. E é uma coisa abençoada por Deus. E o sexo feito dentro do casamento, ele é uma expressão de amor. Aí tem gente que chega para mim e diz assim: missionária, porque você não conhece o meu marido. E aí tem gente que diz assim: mas missionária, porque você não conhece a minha esposa. Porque quando eu quero, eu só posso brincar. Quando eu quero, a mulher não quer. Quando a mulher quer, eu não quero. E a gente está sempre desencontrando. E tem aquelas mulheres que são um pouco mais do que o homem, né? A mulher está no 220, o homem nem chegou a 110 direito. Tem aquele tipo também. Mas tem aquele tipo de homem também que tem aquela potência toda, né? Que é mais do que a mulher. Irmãos, olhem para mim que eu vou te contar uma coisa. Eu estava em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, quando eu fui chamado pelo pastor para ir numa casa resolver um caso muito sério. Era o caso de um casal. A irmã estava pedindo socorro ao pastor, porque o marido dela fazia demais da conta e ela não aguentava a velocidade e a cidade do marido. E nós fomos lá na casa desse casal conversar com o casal. A irmã magrinha, o homem todo fortão, e a mulher olhava para a gente e dizia: eu não aguento,
Ele quer toda hora, todo momento. E eu não tenho força para isso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Foi desesperador ver essa situação. E agora? O que a gente faz? Como comentar? O que a gente diz, irmã? Tenta entrar no ritmo do teu marido. Ou, irmão, se acalma um pouquinho aí. Irmão, é muito complicado isso. Mas tem que ter um equilíbrio nisso daí. Tem que haver um equilíbrio. Eu me lembro até um caso que aconteceu há 2 anos atrás. Teve um casal que resolveram fazer um compromisso de fazer sexo todo dia. Todo dia. 365 dias de sexo. Eles todo dia tinham que fazer sexo obrigatoriamente, querendo ou não. E eles escreveram um livro sobre isso. 365 dias de sexo sem parar. Então o que acontece? É uma coisa normal. Eu sei que muita gente fica sem jeito, mas é uma coisa normal e abençoada dentro do casamento. Vamos aqui entrando. Expressão de amor. Na maioria das espécies, o ato sexual só ocorre durante o período reprodutivo da fêmea, fase conhecida como cio, né? Quando o animal está no cio, ele vai lá e faz sexo, né? Todavia, a espécie humana não tem essa limitação. O homem não tem essa limitação. O homem não quer só sexo quando ele está no cio. O homem e a mulher quer sexo todo o momento. Dá vontade que quer, não só porque quando está no cio, ou tem essa vontade extra especial, né? Nós não somos animais, mas a verdade é que quando o homem está fazendo sexo, às vezes ele se sente como um animal, né? Entra um instinto nele animal, às vezes ele fica incontrolável, né? Há certas coisas que acontecem que são coisas de dentro do quarto para dentro. Portanto, olha aí do quarto. Portanto, gerar filhos também não é o único propósito do sexo. Vejamos assim quanto importante e profundo é esse tema, merecendo de todos a devida atenção. Ou seja, sexo não é só para procriação, para gerar filhos. Jesus, né? Jesus expôs, oh meu Deus do céu, Jesus expôs, esposa deve estar, ou melhor, esposos e esposas devem estar atentos para a afetividade do ato conjugal, principalmente com o passar do tempo, porque às vezes eu vou digitando na rapidez e acaba dando esses erros que vocês viram aqui. Então o que acontece? Quem puder ler para mim aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3. 1 Coríntios 7, 3. Quem puder ler para mim 1 Coríntios 7, 3. Eu vou ler aqui que está aqui comigo. Diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. Ou seja, o que lhe é devido, a mulher deve, né, se voltar para o marido, para as necessidades do marido, suprir as necessidades do seu marido, e o marido deve suprir a necessidade da sua mulher. Um deve se voltar para o outro, mas não deve ser algo também como uma ordem, não deve ser igual aquela novela, né, que passou a noite, e aquele personagem, até do José Wilke, né, chegava para a mulher e dizia: mulher, deita aí na cama que eu vou lhe usar. Tem irmãos que talvez chega para a mulher e diz: mulher, vai para o quarto que chegou a hora de eu te usar. Não é assim, irmão. Não é dessa maneira, né? O homem tem que saber agir com a mulher, senão você acaba perdendo. Você quer o quê? Quer ser abençoado à noite? Sai de manhã já investindo, já leva aquele café na cama para a mulher, né? Já dá aquela palavra bonita, deixa aquela mensagem, manda a mensagem o dia todo: e aí, como é que você está, meu amor? Estava o dia todo pensando em você. Já vai investindo, e quando você chegar à noite, a bênção vai estar preparada para você. Amém? Agora você chega à noite, não investiu, não preparou, não quer nada, só quer usar, sim, um preparativo, aí também não é dessa forma. Então o que acontece? A mulher tem que dar ao marido o devido respeito, tem que suprir a necessidade do marido? Tem. E a mulher, o homem tem que suprir a necessidade da mulher? Tem. Mas tem que haver também essa preparação, um conquistando o outro. Porque o que acontece é o seguinte: tem pessoas que acham que depois que casou, acabou o namoro. Não é assim. O namoro e a conquista tem que continuar sempre, né? Tem gente que acha que já casei, já estou com a aliança no dedo, já
tem que sustentar essa mulher, tem que aturar essa mulher, ainda tem que sorrir para ela todo dia, tem que fazer isso, tem que chegar junto, está entendendo? Tem que chegar junto. Você precisa sim disso, você precisa desse ponto, você precisa investir sim, porque é uma pessoa, é um ser humano e ela precisa ser conquistada todo dia. Isso é verdade, a mulher precisa ser conquistada todo dia, mas o homem também precisa ser conquistado todo dia. A gente usa o comenta de mulher, mas o homem também é a coisa mais maravilhosa quando o homem chega em casa e encontra a mulher cheirosa, a mulher bem vestida, a mulher preparada. Aí a mulher diz assim: eu trabalho o dia inteiro, tenho que cuidar dos filhos dele, tenho que limpar a casa, minha irmã. Mas você tem que estar preparada. Quer manter o seu marido? Esteja preparado. A concorrência hoje está feia. A concorrência hoje está feia. Tem um ditado aí que diz no mercado que quem não dá assistência, não, quem não dá assistência perde a preferência e abre concorrência. Então cuidado, dê assistência, faça a sua parte. E casamento é isso, você tem que dar assistência sempre. É o homem e a mulher, os dois têm que estar investindo. Não é só o homem não. E tem muita mulher que diz assim: essa parte é do homem. E tem homem que diz: não, a mulher tem que ser da mulher. Tem que ser dos dois. Os dois têm que querer. Os dois têm que mostrar vontade, têm que se preparar para isso. Então os dois têm que investir. Vamos aí. Devem estar atento para as diferenças que essa afetividade exige, evitando deixar que a vida íntima caia numa rotina. Abre para mim alguém aí. Lembra, gente? Tem um texto. Lê, Leonardo. Cantares 7:6. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor e delícias. E de novo, bem alto, para todo ver. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor e delícias. Olha que coisa interessante. Salomão dizendo para a sua vida, né? Quão formosa és. Que coisa interessante, né? Ele mantém a poesia, mantendo o encanto, mantendo o amor. Isso é bonito. Isso é bonito no relacionamento. Aquele homem que escreve uma carta para a mulher, né? Aquele homem que está sempre investindo, está sempre tratando bem. Eu me lembro de um irmão que ele fazia uma carta muito especial que todas as mulheres vão gostar. Todas as mulheres gostam. Ele pegava com a esposa dele e ele pegava um monte de moeda de R$1. Ele pegava várias páginas e escrevia com várias moedas de R$1 e ele prendia na carta. Aí chegava e dava para a mulher aquela carta cheia de moedas de R$1. Aí a mulher arrancava aquela moeda de R$1 e comprava qualquer coisa para ela. Era bonito aquele trabalho que ele tinha, aquele investimento que ele fazia em cima da mulher. Aí eu te pergunto: alguma vez você fez uma carta para sua mulher? E você, mulher, o que você fez para o seu marido? É uma coisa interessante essa parte. É investimento. É investimento. Vamos aí. Ponto de número 2. Sexualidade no casamento. Comentamos sobre a expressão do amor e é também procriação. Ponto 2. O relacionamento sexual é uma parte normal e honrosa do casamento. É uma parte normal e honrosa do casamento. Por isso que nós devemos aqui comentar sobre sexo de uma forma normal, que não é nada absurdo. É algo que você tem, eu tenho, todos nós temos e teremos na vida toda, né? Agora, fazer sexo é abençoado pelo casamento. Vem alguém para mim aí, Hebreus 13:4. Alguém fique de pé e leia com voz alta. Quem abriu aí? Hebreus 13:4. Pode ler, Rodrigo. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Vamos chegar a esse ponto aí, mas olha bem. Venerado seja entre todos o matrimônio. Mais o que, Rodrigo? E o leito sem mácula, porém, aos Tá bom, que por se aí. dão... E o leito sem mácula, ou seja, venerado seja o matrimônio. E o leito sem mácula, ou seja, a cama de um servo, de uma serva de Deus, a cama de uma pessoa que casou, ela é abençoada. É abençoado. Deus abençoa toda essa área, abençoa a sexualidade também. É abençoado. Então todas as áreas da sua vida é abençoado por Deus. Vamos ver continuando. Como vimos o apóstolo Paulo reconhecendo a força do desejo sexual humano,
aconselhou os crentes que estivessem, que os crentes que tivessem problema em controlar a se casarem. Né? Lê para mim alguém que abriu aí. 1 Coríntios 7, 9. Quem achou? Pode ler. Não precisa botar para ela não, tá, Rodrigo? Pode deixar aqui apontado para cá. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, o apóstolo Paulo deu esse conselho: olha, é melhor casar do que abrasar, do que ficar ardendo em desejo. É melhor casar do que pecar também, do que errar. É melhor casar. Mas a gente sabe que o casamento não é só para isso. A pessoa não casa, vou casar para fazer sexo. Tem até alguns irmãos meus que ficam me zoando: quer casar rápido, né? Tá doido para fazer, né? Eu digo, não é para isso. Não é especificamente por isso. A gente encontra alguém, a gente gosta de alguém, a gente tem um objetivo primeiro, porque se for só para isso, o casamento não vai ter lugar. Quantos por cento você acha que é de importância o sexo no casamento? Olha aí, primeiro copo contigo. Quantos por cento? Quantos por cento? Para mim é 50%. 50%. É. 50%, Rodrigo. Mais alguém? Quantos por cento? Oi? 95%. Mais alguém? Oi? 80%. Mais alguém? 5%? 25%. Mais alguém? 70%? Pare aí. Eu sei que tem gente que está querendo dizer 100%. Mas não é bem assim, gente. O que acontece? A verdade é que o sexo no casamento, a importância dele é 50%. Porque as demais coisas também dão o equilíbrio. Mas tem uma grande importância? Tem, mas não é tudo. Não é tudo. A pessoa que só casa por causa do sexo não vai perdurar. Ou a pessoa que casou com a mulher porque ela tinha aquele corpinho, né, escultural. Porque ela tinha aquele corpinho de violão, não vai perdurar, porque casou apenas pelos olhos, por desejo sexual. E daí você vê, não é isso que vai manter o casamento. Tem que ter outras coisas também. Vamos lá, continuando. Quais os propósitos de Deus ao incluir o sexo como parte importante do relacionamento conjugal? Qual o propósito de Deus? Alguém quer responder essa pergunta? Qual o propósito de Deus ao incluir o sexo como parte importante do relacionamento conjugal? Formar família. Também comentamos isso sobre formar família e sobre a questão da expressão de amor, mas tem mais. Também. Ó, é claro que um deles é a procriação. É plano do Criador que a espécie humana habite a terra. Deus disse: crescer, multiplicar e frutificar e encher a povoar a terra. Devido à grande população mundial, 7 bilhões, às vezes perdemos de vista o propósito divino da procriação. Para vermos essa importância, basta pensarmos que, faltando a procriação, a humanidade estaria extinta dentro de um século. Né? Se não tiver procriação, todo mundo morre. Porque quanto é o tempo de vida do homem? 100 anos? 80, 70, 100 anos. As pessoas chegam no máximo 100 anos, aí um pouquinho. Daqui a 100 anos a terra estaria vazia se não nascesse mais crianças, certo? Acabaria-se 7 bilhões de pessoas, estariam todas mortas. Ok? Então há essa necessidade da procriação, mas é só isso? Não. Tem outros propósitos também do sexo dentro do casamento. Dá mais um pouquinho. Vou aqui agora fazer a leitura das perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta: o que pode e o que não pode ser feito na cama, marido e mulher, ou homem e mulher? É uma pergunta que ficou muito abrangente, né? O que pode e o que não pode? É uma pergunta muito abrangente. Na verdade, tem alguns pastores que acham que se você fechou a sua porta do seu quarto, ali para dentro é a sua intimidade, você com a sua mulher e Deus. Tem muita gente que tem esse pensamento, né? Há uma consciência cristã e um ensinamento bíblico, mas o que pode e o que não pode, pergunte à sua mulher. Mulher, pergunte ao seu marido o que pode e o que não pode. Se você for fazer alguma coisa que você acha que a mulher não concorda e não aceita, então isso você não pode, porque você não vai fazer nada que force a mulher, que a mulher não pode. A mesma coisa a mulher. Se você for fazer alguma coisa que o homem não concorde, então não force o homem.
tudo tem que ser de comum acordo. Então acho que aí já fica uma resposta. Agora, quando a pergunta for mais específica, porque foi uma pergunta muito genérica, ok? Então já deu uma resposta genérica aí. Segunda pergunta aqui, vamos lá, segunda pergunta. Segunda pergunta. Não ter relação no casal atrapalha a obra da igreja? Pelo que eu entendi aqui, a não ter relação sexual do casal atrapalha a obra da igreja? Sim, acredito que sim. Porque a mulher, dentro do casamento, que é acostumada a ter relação sexual com seu marido, ela não tem sexo, fica uma mulher chata, fica uma mulher nervosa, fica uma pessoa desestruturada, o homem também, fica uma pessoa estressada, fica uma pessoa sem paz, meu irmão, é horrível. Então o que acontece? Fica uma pessoa incompleta. O sexo existe dentro do casamento para a mulher suprir a necessidade do homem, para ter prazer, para ter uma liberação, uma satisfação. O homem com a mulher e a mulher com o homem, de igual modo. E quando não há isso, então alguma coisa está errada. A mulher vai ficar, sentindo falta. E essa falta vai repercutir em alguma área da sua vida. Ela vai começar a achar que o homem não ama mais, vai achar que está querendo se separar, vai achar que está pensando em outra, meu amigo. Cabeça de mulher e de homem também. O homem vai começar a pensar, meu Deus, a minha mulher não quer fazer por quê? Será que ela está pensando naquele namoradinho que ela tinha na adolescência? Será que é por causa daquele cara que ela adicionou no Facebook? O que será que a mulher não está querendo fazer mais? Então, meu irmão, você vai criar uma tragédia só por não querer fazer mais. Agora, não está fazendo por quê? Vamos resolver essa situação. Senta com a liderança da igreja, com o pastor, vamos conversar. O que está acontecendo? Ah, missionário, a gente não está fazendo mais, eu não quero fazer mais que esse homem, porque esse homem quer fazer e não toma banho. Ele entra para a cama com a mesma roupa que usou o dia todo, fedendo, eu não quero mais, parece um cachorro. Aí pega também, né? Aí é coisa simples, vamos ver, né? Aí o homem chega e diz, eu quero fazer certas coisas que a minha mulher, e a minha mulher não gosta. Não gosta por quê? Não gosta porque ele é um homem todo sujo, nisso. Então, grave essa área, para que seja uma coisa perfeita. Então, o que acontece? Tem que detectar o que é que está errado e resolver. O que não pode é continuar da forma que está. Isso não pode perdurar. Então, a pergunta é, isso impacta na igreja? Impacta sim. O casal tem que estar bem. E escuta bem, uma frase que eu quero que todo mundo repita comigo. Fica bem comigo. Família unida. Igreja forte. Se o seu casamento está perfeito, se a tua família está unida, meu irmão, a igreja vai ser forte. Mas se estiver acontecendo alguma coisa dentro do seu casamento errado, isso vai repercutir na igreja. Porque a igreja é uma extensão da sua casa. E a sua casa é uma extensão da igreja. Então, se a tua família estiver unida, a igreja estará forte na presença de Deus. Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta. Vamos ver. Sexo anal, oral, masturbação, sexo verbal no casamento. O que acontece aqui? Primeiro, aqui foi várias perguntas de uma vez só. Então eu vou dar uma resposta da primeira aqui. Sexo anal, pode ou não pode? Muitos pastores dizem que pode. E muitos dizem que não pode. Há várias teorias. Eu estive numa igreja uma vez ensinando sobre isso. E eu disse que era errado, mas você levantou revoltado e disse, o meu pastor me ensinou que pode. E eu disse, irmã, segundo a biologia, segundo o ensinamento da biologia, essa área da mulher é uma área que sai, é uma área suja, uma área de evacuar. Então é uma área suja. O sexo normalmente é feito pelas vias, pela vagina, que é a área feita e criada por Deus para isso, né? Mas aí o que acontece? Mas meu pastor me ensinava que podia. Então existe uma corrente muito grande dentro disso, né? O pastor, por exemplo, esse pastor Cila Malafaia, ele ensinando os casais, ele disse, fechou a porta da sua casa, aí é com você e sua mulher, e ninguém mete a colher. Então o que eu quero dizer para você é uma coisa, deixa o seguinte, se pode ou não pode, pergunta a sua mulher se pode.
ao seu marido se pode. Às vezes a mulher quer e o homem não quer. E o homem quer, a mulher não quer. Então, mesmo que seja uma coisa que alguns concordam e outros não concordam, que haja comum acordo. Mas o princípio geral é que essa área não é uma área própria para o sexo. Não é uma área apropriada para o sexo. Amém? Então deixa essa área no ar para você. Diga. Sim, diga. Pode fechar. Vamos jogar saúde. Algumas pessoas acham que não tem que achar na Bíblia. Mas eu vou achar essa resposta lá em Gênesis. Quando Deus fez o homem, ele formou um homem do pó da terra, né? Criou o homem direitinho, muito lindo. Quando ele fez a mulher, ele tirou da costela e fez detalhe. Quando Deus deixou a ordem para Adão e Eva, olha só, vocês podem crescer e multiplicar. Adão e Eva, entrega lá, talvez acredito que não tiveram tempo de filhos, mas vamos parar isso. Com certeza eles tinham uma relação sexual. A perfeição de Deus, segundo a anatomia humana, a mulher tem 3 canais: ânus, vagina e canal urinário. O canal urinário fica muito perto da vagina. Então, uma mulher que não se limpa direito, uma mulher que não tem cuidado da higiene, acaba tendo infecção urinária, às vezes é um corrimento vaginal. Mas nada que abone. Faz um tratamento, toma um remédio, beleza. Porém, também tem o ânus, fica muito perto da vagina e do canal urinário. Se a mulher não se limpa, também é a mesma coisa. Pode levar às infecções no seu canal vaginal. O homem só tem 2. Olha como é que Deus é tremendo. O homem só tem 2. Ânus e pênis. O pênis sai xixi e sêmen. Aí eu vou esclarecer umas perguntas. E então, se o homem estiver tendo relação sexual comigo, será que ele pode fazer xixi dentro de mim? Será que onde o homem urinar, você já parou para pensar? Será que o homem urina dentro da vagina da mulher? Alguém já parou para pensar nisso? Se eles têm um canal só, não, irmãos. Não urina. O homem pode ter até problema na próstata, fazer xixi à toa. Na hora da relação sexual, o homem não urina. Deus ele é tão perfeito que para a relação sexual, por ser pura, Deus permitiu que o nosso útero fosse estéril. Se tem um lugar limpo em nós, mulheres, é o nosso útero. O útero não tem bactéria, o útero não tem fungos, o útero não tem vírus, o útero Deus fez estéril. É como se você colocasse numa estufa e colocasse ele lá e matasse todas as bactérias. Deus fez o nosso útero perfeito. O canal vaginal também. E o homem? Tem alguma coisa estéril? Não. Porém, sendo um único canal, quando o homem vai fazer xixi, ele faz xixi. Pode sair até um pouquinho de sêmen, alguma coisa, mas ele faz xixi. Agora, quando o homem fala, ele só pensa, vou ter relação sexual, o corpo do homem é produzido um líquido que percorre todo o canal do homem, da uretra do homem, e ali se torna uma uretra limpa, para não contaminar uma relação sexual. Deus ele é perfeito. Olha como é que Deus faz. Quando o homem pensa em ter relação sexual, na mesma hora sai um líquido, que não é sêmen, vem limpando todo o canal, a uretra do homem. Se tiver urina, se tiver algum fungo, alguma coisa, já vai passando ali para limpar. Ali tem a relação sexual e uma relação sexual limpa. A mesma coisa a mulher. Quando tem o seu contato de relação sexual, o canal dela, de certa forma, é limpo. E o útero é estéril. Aí vem, relação sexual. O ânus tem cocô. Você pode se lavar, limpar, esfregar. Passa depois o dedo e cheira. Só fede a cocô. Fede a fezes. E não tem nenhum produto que tira fezes. Foi comprovado que muitos dos HPV, câncer de colo de útero, foram feitos, estão sendo de uma forma muito brusca, porque homens têm relação sexual anal. Por mais que eles lavem seu pênis, fica a fezes ali, fica o cóccus ali, e causa infecção. Aí sim, esse homem contamina o colo do útero dessa mulher, vai virar, dependendo de como é que está essa questão da relação sexual, vira um HPV, essa mulher tem um câncer. Então, como é que Deus ele é puro? Quando Deus fez a relação sexual, ele botou 2 órgãos totalmente estéril e pronto. Ele fez estéril, porque o Senhor não quer contaminação dos seus. O casamento que é feito na igreja,
Você vê que são mulheres que você vai colher um preventivo, elas não têm DST. Uma mulher que tem todo tipo de sexo, tem várias bactérias dentro do seu corpo. E homens também. Se for fazer o exame lá, tem bactérias, tem fungos que vai causar doença, com certeza vai passar na frente. Então, cientificamente, Deus fez 2 órgãos totalmente limpos para a relação sexual. Cientificamente. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Amém? O que acontece? Então deu para entender essa questão de, como eu disse para você, o ânus não foi feito para isso. Veja essa parte. Mas também não existe nada na Bíblia Sagrada dizendo não faça e nada do que faça, ok? Mas como foi muito bem explicado pelo exame, dentro da saúde não é algo apropriado para isso. Sexo oral, eu vou deixar para responder isso um pouco à frente. Vamos continuar aqui no, vou deixar até aqui anotado. Vamos continuar aqui no ponto de número 2. Vida sexual saudável. Vamos aí. Unidade do casal, porque alguém aqui foi tão rápido, escreveu uma série de perguntas no papel só. Né? Então não foi uma pergunta, foi várias. Unidade do casal. Entre suas várias funções, a vida sexual no casamento promove a unidade do casal, né? O prazer, a intimidade entre um e outro. Isso envolve o prazer que o homem e a mulher experimentam ao comunicar sexualmente o seu amor um pelo outro, né? Então há um satisfazendo o outro, um dando prazer no outro, um cuidando do outro, um pensando nas necessidades do outro. Tem mulher que reclama, né? Esse homem é egoísta, só pensa nele, ele só pensa na sua satisfação. E o homem também que reclama, né? Essa mulher só pensa na satisfação. E na verdade é que isso aqui deve haver uma unidade, uma troca. O homem tem que pensar na satisfação da mulher, e a mulher de igual forma tem que pensar na satisfação do homem. Se um pensar na satisfação do outro, os dois igualmente serão satisfeitos, porque há uma entrega total de um para o outro, e aí os dois serão satisfeitos. Leia para mim, Leonardo. Cantares 1, verso do 1 ao 4. Cântico dos cânticos, que é de Salomão. Beije-lhe ele com beijo da sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus suplementos, como um vento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos depois a ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Está vendo aí? O amado, né? Introduziu o amado nas suas recâmaras para quê, né? Para abençoá-lo, né? Essa é a expressão. Jesus se referiu à unidade da família em Mateus, né? Se o casamento está unido, se os dois estão em paz um com o outro, se há uma satisfação dos dois na vida sexual, gente, isso repercute em toda a família. Mas se há também uma desunião entre os dois, isso também repercute em toda a família. Tem muitas mulheres que dizem assim: eu não amo mais meu marido, então não tenho mais desejo de fazer amor com ele. E o marido também não tem mais amor pela minha mulher. E eu já expliquei isso aqui para vocês. Se o amor acabou, traga o amor de volta. Eu disse para vocês aqui no estudo há 2 semanas atrás que o amor, ele nasce, ele cresce e ele morre. Mas o amor também ressuscita. Comentei com vocês que o amor está ligado às flutuações do sentimento, e o compromisso está ligado à firmeza do caráter. Mas nessa hora especial do sexo, é interessante que haja amor. Por quê? É importante que haja amor, porque o amor é o que dá sabor ao casamento, né? É o que dá o sabor, é o que dá o prazer. Então a mulher que ama o seu marido no momento do sexo, ela vai com prazer. E o marido que ama a sua mulher vai com prazer. Agora, se você não está tendo o prazer na sua relação sexual, talvez pode sim ter esvaído o seu amor. Então, meu amigo, brigue pelo seu casamento, lute pelo seu casamento e traga o amor de volta. E você pode, né? O homem pode conquistar a mulher de volta. E a mulher também pode restaurar o seu casamento. Agora, uma coisa que não pode ser só um, tem que ser hoje os dois. Não adianta um tentar tudo sozinho. Os dois têm que tentar juntos. Tem que haver uma troca dos dois, né? Vamos lá.
Posteriormente, o apóstolo Paulo citou essa mesma palavra para ilustrar a união espiritual entre Cristo e sua igreja. Então você vê que o relacionamento sexual é tão importante dentro do casamento que ele chega a ilustrar a união de Cristo com a igreja. Então não é algo sujo, não é algo imundo, é algo abençoado dentro do casamento. E nós vamos entrar aqui. Eu vou parafrasear porque o meu tempo já acabou. Eu vou parafrasear, ok? Vamos lá, ponto número 2. Vida sexual saudável. Reciprocidade. O que é a reciprocidade? Vamos lá. A reciprocidade é regra para as relações sexuais dentro do casamento. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Que a mulher, né, não é dona do seu próprio corpo, mas é dona do corpo do marido. E o marido não é dono do seu corpo, mas é dono do corpo da mulher. Ou seja, há uma reciprocidade. Um se doa para o outro de forma total. Há uma troca, há uma entrega. Até que esses dias eu estava discutindo com um pastor, que ele é um pastor conferencista para casais, e ele estava debatendo comigo a seguinte questão. Ele disse: não existe, olha o pensamento dele, contraria o que estão dizendo aqui no ensino. Ele disse: não existe reciprocidade no casamento. O pastor disse para mim, que é orientador de casais. Ele disse: o homem, ele tem que ir até a mulher, ele não pode esperar a mulher ir até ele. O homem tem que ter esse papel no pensamento dele. O homem tem que ir até a mulher, ele tem que demonstrar que quer, ele tem que chegar junto. O homem tem que demonstrar o papel dele dentro do casamento e não esperar que a mulher venha atrás ou esperar a reciprocidade. Só que eu acho que o pensamento dele um pouco vazio, mas há esse pensamento também. Nós devemos fazer a nossa parte. O homem deve fazer a sua parte de homem, certo? Mas não significa que a mulher também não deva demonstrar quando quer, né? Deve demonstrar. É interessante o casal, já que não tem vergonha de ser do outro, o casal faz alguns sinais, né? A mulher faz algum sinal, ó, quando eu estiver com vontade, eu vou tocar 3 vezes na orelha, é sinal que eu estou. Ou quando eu estiver com vontade, eu vou deixar lá na porta uma toalha branca, porque hoje, né? Hoje o negócio vai pegar, o fogo vai pegar. Então o que acontece? É interessante que os casais façam sinais para que, já que não tem vergonha de conversar com o outro sobre isso, para que haja essa liberalidade de um com o outro. Vamos aí continuando. Bem conduzida, a reciprocidade é um dos grandes benefícios do casamento. A reciprocidade é um dos grandes benefícios do casamento. Então isso, um cuida do outro, se doa para o outro em todos os sentidos. E a vida sexual é saudável nessa parte. Ponto 3 aí. É proteção do casamento. Essa parte também é importante, olha aí. É bem provável que alguns casos de adultério tenham origem na falta de atenção de um dos cônjuges quanto à necessidade do... Isso não deve ser usado como desculpa, ok? Ah, pastor, traí a minha mulher. Para eu copiar, porque ela não estava mais dando atenção, pastor. Eu fui na mulher, não queria. Fui no outro dia, não queria. Teve um dia, pastor, que eu não aguentei, tentei pegar a força. Mas ela me deu um tapa tão forte na cara, pastor, que aí eu não quis mais, né? Acabei traindo. Irmãos, negócio sério. Essa é a questão. Então o que acontece? É necessário que haja o sexo, que haja essa liberalidade, essa reciprocidade como uma proteção para o casamento. A mulher dentro do casamento pense no seu marido. E o marido pense na sua mulher. Agora tem gente que é tão interessante, que a pessoa casa, isso acontece. A pessoa casa já pensando no reserva, né? Que deixou reserva. Todo mundo deixa um monte de reserva para trás, né? Aí o marido não tá bom. Aí ela já começa a olhar as fotos do Facebook do outro, né? Do ex, ou da segunda figura que ficou como segunda opção se não tivesse casado no tal. Aí fica olhando, quando ele não tá chegando junto, vou dar um olho aqui pro Antônio, ver o que ele tá fazendo. E aí começa dando vazão. A outra vazão que a mulher dá, sabe o que é? Isso é perigosíssimo. A mulher não está bem dentro do casamento. Não está bem com o marido. Aí ela chega o Leonardo, para ela, que é um grande amigo, e começa a contar: Leonardo, deixa eu te contar. Hoje o Antônio não chegou junto. E nessa hoje não, tem um mês, Leonardo, que ele não chega junto, Leonardo. E aí de repente ela começa a contar as intimidades para quê? Por quê, Leonardo? Leonardo vai suprir a sua necessidade?
Talvez ela está querendo ainda sem perceber. Um amigo meu, coisa interessante, amigo meu, amiguíssimo, um outro amigo, também era amigo, ele estava com problema no casamento dele que eu sabia. E aí a mulher dele, uma menina bonita, uma menina linda, chegou para esse meu outro amigo e começou a contar as coisas do casamento dele. Chamou ele no portão e disse: olha, meu marido está assim, meu marido está assado. E aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Ele veio contar para mim, Silvana, a mulher do tal, me contou isso tudo. Eu disse: meu irmão, sai correndo. Eu disse: por quê? Porque ela já está de olho em você para suprir a necessidade dela. E era verdade. Eu disse para ele: papum, porque chega devagarzinho, começa a conversar. Quando uma mulher está dentro do casamento, quer conversar com alguém, conversa com a direção da igreja, uma pessoa da igreja que seja de intimidade, mas não abra a intimidade do seu casamento com outro homem, porque isso é perigosíssimo. Existe amizade entre homem e mulher? Quem acredita nisso aí? Levanta a mão. Existe? Há dúvidas. Há dúvidas. Cuidado de se abrir muito da sua intimidade com um amigo. Cuidado, porque no momento da carência, o amigo esquece que é amigo e vira homem. E aí, meu amigo, você acaba trazendo uma grande confusão. Cuidado para quem você conta. Eu contei para ele, quando eu conversei com ele sobre isso, ele disse: Silvano do céu, Silvano, você me livrou de cair em pecado, porque já era 3 vezes que ela estava me chamando, e já me chamava, ele começou a me chamar no zap para conversar. E eu disse assim: e aí? E eu escondo da minha mulher para minha mulher não ver. Eu disse: aí começou o caminho ruim. Ele já começou a esconder para a mulher não ver. Aí eu disse para ele: faz o seguinte, eu disse para ele: quando ela conversar contigo de novo, diga para ela que a sua mulher está ali junto e está vendo. Diga que você vai conversar com ela juntamente com a sua esposa. Sabe por quê? Para demonstrar para ela o seguinte: olha, eu não estou atrás de você, eu estou te dando atenção, mas é porque eu estou afim de você. Eu estou te dando atenção para te ajudar, porque minha mulher está aqui junto comigo. Está entendendo? Então tome muito cuidado com essa questão de tentar ajudar, porque às vezes você quer ajudar, você piora tudo. Piora, gente. Piora. Porque o marido todo cedo em casa. O marido não está chegando junto, é grosso, estúpido. Aí você é todo macio, todo bom, todo bacana, todo maneiro, todo principesco, né? O que a mulher vai pensar em quem na cama? No marido ou no amigo? No amigo. Vai começar a pensar no amigo. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Continuando aqui. Vamos aí, continuando. Mantendo as relações sexuais seguramente, regularmente, o casal evita ceder à tentação de... Deu um papel? A tentação de Satanás, vai no quadro. Né? Para que procure satisfação com outra pessoa. A tentação vem, sobretudo, quando uma das partes falha em exercer o domínio sobre seus impulsos e quando há ressentimento entre o casal. Gente, existe uma parte de nós que é complicado. Essa parte sexual é uma parte meio animal, né? Meio instintiva. Tem uma força muito grande. Teu marido não está chegando junto? Tenha controle, tenha força, tenha domínio próprio. Ora a Deus. Sabe o que você faz? Eu dou essa dica para todos os casados e solteiros também aqui. Sabe o que você faz para aplacar um pouco a sua vontade sexual? Vai correr. Pega um tênisinho e sai na rua para correr. É provado que correndo você satisfaz um pouco a necessidade sexual. Você sabia disso? É provado. É os hormônios. Existem hormônios específicos. Você satisfaz correndo ou praticando esporte. Então faz alguma coisa para preencher a sua cabeça. Mas não fique o tempo todo vidrado, não. Ai, meu Deus, é isso, eu quero. Não fique. Porque aí vai dar ruim. Ok? E eu disse para você, tá? Problema no casamento? Cuidado com quem você vai contar. Contar no trabalho é perigosíssimo. Tem gente que já chega com o amigo do trabalho, né? Aí se abre, tá no momento do cafezinho, né? Se abre, aí eu tô ruim. Tá ruim por quê? Tô vendo ser triste no casamento. Meu marido não tá chegando junto. Não fique triste não. Depois do trabalho, vamos sair aí para tomar beber um refrigerante, vamos conversar um pouco aí. Conversando a gente se entende. Aí o que acontece? A mulher de repente vai se abrir e quando vê o que aconteceu,
já está metendo galho na cabeça do homem e já está preparando a porta para ir para o inferno, porque é o lugar que vai para quem faz esse tipo de coisa. É sério, gente. É coisa complicada esse negócio. Aí, vamos continuando. De acordo com a palavra de Deus, somente por mútuo consentimento as relações dos casais devem ser interrompidas. Né? Os dois não querem fazer sexo, não vão fazer sexo durante 30 dias. Por quê? Vamos nos consagrar. 30 dias é muito grande. Não vamos fazer sexo essa semana. Por quê? Para nos consagrar a Deus, jejum, oração, busca, Bíblia. Então essa semana, mas tem que ser os dois como acordo, né? Mesmo assim, com pouco tempo e com propósito, claro, os dois têm que estar certo. Não, nós estamos fazendo isso para buscar Deus. Ok, gente? Está entendido aí a questão? Então, se o marido, fica a dica aí, marido, sua mulher, irmão, está dando trabalho para você, não está chegando junto, você tem a sua opção. Primeira opção, tenta conquistar você mesmo, tenta resolver a questão. Chega em casa e tem um buquê de flores abençoado, que mulher para isso para você, com aquele cartão dizendo que é a mulher mais maravilhosa do mundo. Isso não resolveu? Aí, meu amigo, chega para o pastor, pastor, vamos sentar, precisamos de uma conversa de casal. Tem que entender, conversa primeiro com a mulher, o que está acontecendo, ela não quer te contar? Vamos conversar então. Conversa com o pastor, pede uma orientação, chama a mulher, conversa e tenta chegar ao denominador comum, mas essa situação não pode ficar assim. Os dois têm que estar satisfeitos pela relação, porque senão isso impacta a igreja. Isso impacta a igreja. Aí daqui a pouco começa a mulher a saltar para o muro do vizinho. E o irmão começa a saltar para o muro da vizinha. E aí começa a acontecer situações dentro da igreja. Por quê? Porque essa situação não foi sarada. Casamento sarado dentro da igreja é uma bênção. Mas quando não é sarado, aí, meu irmão, é dor de cabeça do pastor, é dor de cabeça da família, é dor de cabeça geral. Amém? Então o casamento é para ser uma bênção. E se seu casamento não está sendo uma bênção, então tem que saber que está acontecendo errado. Amém? Porque tem muita gente que diz assim, o casamento fracassou. Não. O casamento ele nunca fracassou e nunca fracassará, porque o casamento é uma instituição feita pelo próprio Deus. Amém. Quem fracassa é o homem e a mulher que não se doaram totalmente para fazer o casamento dar certo. E nós já explicamos aqui que casamento, na maioria das vezes, o que é casamento? O que é a vida do casal? É você mesmo estando certo, pedir perdão. Mesmo estando certo, pedir perdão. Isso é casamento. Você não quis casar? É Deus. Mesmo estando certo, peça perdão. E depois tente ir lá chegando numa situação. Mas isso é casamento. Dando mais um toque aí, por favor. Terceira, sexualidade extraconjugal. Agora o bicho vai pegar e eu vou começar rápido aqui porque o negócio é forte. Casamento, sexualidade extraconjugal. O que é algo extraconjugal? Quem pode dizer para mim? Extraconjugal. O quê? Fora do casamento. O extraconjugal é quando o homem não está contente lá dentro do casamento e vai fazer fora do casamento. O extraconjugal não é abençoado por Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Então todo mundo sabe. Vamos mais junto. Primeiro, filhos prejudicados. Quando há o ato extraconjugal. Filhos prejudicados. Filhos de pai solteiro não têm o privilégio de contar com pai e mãe juntos para cuidar dele. Como está em Provérbios 4:3. Não tem. Gente, é de suma importância para a saúde da criança que seja criado pela figura da mãe e pela figura do pai. Se faltar uma dessas figuras, a criança no futuro pode ter algum transtorno e acaba tendo. Ok? Então é necessário. Geralmente filhos assim são negligenciados e não recebem muito gesto de amor, né? Porque o homem que abandonou a mulher, o que ele vai fazer, o homem que abandonou a mulher? Ele não quer ficar perto da mulher, porque a mulher já está em outro relacionamento. Aí deixa a criança abandonada. A criança vai sentir falta do pai. Às vezes o novo pai não vai dar tanta atenção à criança porque não é filho dele. São raros os casos que o pai trata os filhos que não são dele bem. São raros. O certo é tratar. Se assumiu a mulher, tem que assumir a criança também. Mas são raros.
Aí o homem começa a fazer o seguinte: tudo para o meu filho, mas o filho que não é meu, nem tudo. Então o que acontece? Há casos assim. O plano perfeito de Deus passa pela unidade da família. Pai e mãe têm papéis diferentes na formação dos seus filhos. A criança aprende muito por imitação, precisando, por exemplo, do seu genitor e de sua genitora. A criança, quando ela vai crescendo, ela tenta imitar tudo que você faz, né? Tem até o Davi, filho da Leoa, coisa interessante. Agora até chama o Davi, já foi chamando de pai. Porque o pai às vezes não é tão presente, mas Davi sempre pedia para você me chamar de amigo. Mas ele chama, geralmente está me chamando agora de pai. Interessante que às vezes eu vou almoçar, eu pego uma escova dele, vou escovar, e ele vem e pega uma escova para escovar perto de mim, para escovar junto, para mostrar que ele também sabe escovar o dente. Ele não conseguia comer com a própria mão, com a colher, mas aí ele viu comendo com a colher, e ele pegou uma colher e disse: eu vou comer igual. Começou a comer com a colher. Ou seja, tudo que eu faço, ele quer fazer igual. Ele quer imitar a criança, quer imitar o homem. É uma coisa interessante isso, né? Então, se a criança quer imitar o homem, você seja, no mínimo, um bom exemplo dentro da sua casa, para que essa criança cresça de forma saudável. Vamos lá, continuando. Terceiro parágrafo. Quando isso não existe, além de a criança não ter influência de ambos os sexos, o que é muito importante na sua formação, inclusive na sua sexualidade, o responsável pelos filhos menores ficam muito sobrecarregados. Quando a gente diz aqui, isso inclusive na sua sexualidade, que muitas crianças se tornaram homossexuais por revolta dos pais. Tem muita gente aí que virou gay, gente, que não querem ser gay. Foi apenas um momento de revolta contra o pai, de revolta contra a mãe, e aí tomaram essa atitude e agora não conseguem retornar à normalidade. E aí que entra a igreja para ajudar essas pessoas a voltar à normalidade. Mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Então, é muito importante comentarmos sobre isso. Segundo ponto, sexualidade extraconjugal tem gerado também outra coisa: o aumento de abortos, né? O aborto tem aumentado de forma gigantesca. Nós sabemos disso, que aborto acontece o tempo inteiro. Lá perto da minha casa eu conheço um monte de famílias que no quintal da casa é um verdadeiro cemitério. Um verdadeiro cemitério. Já enterrou um filho, enterrou outro filho, enterrou outro filho. Eu, quando era criança, tinha um campinho de futebol perto da minha casa, que eu vi várias vezes aqueles perto com as criancinhas pequenininhas no meio do esgoto. Isso é normal, acontece o tempo inteiro. As pessoas estão engravidando, estão abortando o tempo inteiro. E o aborto, nós sabemos que é uma coisa, segundo a Bíblia Sagrada e segundo Deus, uma coisa totalmente deplorável. Continuando. Muitas mulheres solteiras optam por interromper a gravidez, ao invés de dar à luz a um filho que venha a crescer fora do convívio do casal. Mas não existe desculpa. Aborto é errado, sempre em qualquer condição. Por não ser uma atitude correta, o aborto frequentemente gera terríveis sentimentos de culpa, que, se não tratados, podem levar a mulher a um intenso conflito espiritual e a pesado sofrimento emocional e moral. E eu comprovo isso. Tenho amigas que fizeram aborto e até hoje ela tem conflito pensando na criança. Como seria a carinha do meu filho? Como seria o rosto? Seria menino ou seria menina? A pessoa fica com conflitos e tem depressão a vida inteira. Existe cura para isso. Deus pode curar a pessoa, mas existe cura quando há arrependimento verdadeiro, tá? Não da boca para fora. Então, quando há arrependimento verdadeiro. Olha aí, segundo as leis brasileiras, o aborto é crime, exceto nas exceções previstas no Código Penal. Quem lembra quais são as exceções que é liberado o aborto no Brasil? Estupro e mais outro. Risco de vida da mulher. Esses dois casos é considerado permitido. Então a mulher tem risco, pode morrer se tiver criança. A mulher tem a opção de abortar ou não, segundo a Justiça do Brasil, né? Outro caso é se foi uma mulher que foi violentada, o sexo foi forçado. Ela tem a opção de abortar. O que acontece? A igreja é contra o aborto em todos os casos. Amém? Porque a criança que está dentro é uma vida e o nascimento é um milagre. Mas dentro desses casos que a Constituição defende, a igreja não vai disciplinar uma pessoa que fizer uma coisa desse ato. Por quê? Porque a igreja entende, segundo a Constituição do Brasil, que
Isso é uma proteção, porque a mulher teve um filho violentado. Aí vai nascer aquela criança, vai nascer a cara do cara que a forçou. Então é uma coisa muito pesada também. Mas a criança é da mulher? A mulher tem alguma autoridade sobre aquela criança? Não, porque a criança está dentro do seu corpo. Mas você não é dona dessa criança, é uma outra vida. É uma vida que Deus permitiu gerar dentro de você. Não é esse papo das feministas, meu corpo, minhas regras. Não é assim. É seu corpo. Mas a criança que está dentro de você é uma vida totalmente diferente de você. E você deve respeitar a vida. E aborto é um tipo de assassinato. É um assassinato. Também tem alguns casos permitidos de crianças que não têm cérebro. Isso. Mas nesse caso entra dentro dessa situação também. Né? O atual movimento feminista luta pela legalização do aborto, mas esse atenta contra as leis de Deus. Mais um toque aí, por favor. Terceiro ponto, sexualidade extraconjugal. Terceira coisa que acontece, que foi que a Usana já comentou aqui: proliferação de doença. Vai voltando aí, proliferação de doença. Pessoas que mantêm reações sexuais com parceiros eventuais correm o risco de contrair doenças como sífilis, hepatite B, AIDS. Essas enfermidades, se não tratadas corretamente, podem também prejudicar o feto, causando-lhe distúrbios físicos e mentais. Então, cuidado com o que você pode fazer. Você pode trazer doença para dentro da sua casa e destruir a sua família. Então, muito cuidado com o que você vai fazer. E a verdade é, o homem que trai, ele não vai usar nada, proteção nenhuma, porque já está fazendo errado, já está fazendo na correria. Vai pensar em se proteger, não se protege. Vai fazer porque a mulher dentro do casamento, dentro da relação sexual, ela não faz sexo com camisinha, faz? Não. Toma anticoncepcional, ou tem a marcação do dia que pode, não pode. Aí o homem vai e já está acostumado a fazer sem, faz com a mulher de fora na rua e traz doença, morte e maldição para dentro da sua casa. Cuidado com o que você está fazendo. Você está amaldiçoando a sua casa duas vezes. Uma com doença e outra, com pecado. Porque o pecado entrou na sua família e alguma coisa não vai ficar bem aí. Continuando, olha aí. O plano de Deus para o homem e para a mulher passa pela fidelidade e pelo casamento. O Evangelho pregou a monogamia, isto é, o relacionamento sexual apenas com uma pessoa, sendo essa necessariamente o cônjuge. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem aqui dentro é contra a monogamia? Levanta a mão. Tem alguém contra? Ninguém vai levantar a mão. Com certeza, se levantar a mão, põe na mulher. Então, eu fiz a pergunta. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A monogamia é um homem para uma mulher para um homem. Foi liberado, parece, em Goiás, o juiz liberou, saiu isso aí agora nos jornais, o juiz liberou um homem casar com duas mulheres. A justiça agora está fazendo coisas que atentam contra a Constituição, porque a Constituição diz que o quê? Um homem e uma mulher. E há a proteção da família, que é constituída por homem e por mulher. A família é constituída por homem e mulher. Isso saiu agora até no Senado. Foi feita uma enquete sobre isso e a base continua a mesma. Mas o que acontece? O juiz liberou o casamento do homem com duas mulheres. Isso é uma coisa muito complicada. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus fez um homem para a mulher. Ele fez a mulher para o homem. Um homem e uma mulher. Essa é a regra e a base bíblica. Amém? A Bíblia recomenda, olha bem grande aqui que está escrito. Vem todo mundo junto. A Bíblia, todo mundo junto. A Bíblia. Amém? Você casou? Meu irmão, a Bíblia tem uma passagem aí em Provérbios que diz o seguinte: que você pode beber da sua fonte. Se alegre na sua fonte. Que fonte é essa? Homem, se alegre com a sua mulher. Tenha as reações, as suas fantasias com a sua mulher dentro do seu casamento. Amém? Aí dentro é abençoado por Deus. Aí dentro é permitido por Deus. Tá? Outro ponto. Quarto ponto. Dá mais um toque. Quarto. Cicatrizes emocionais. Não é plano de Deus que o sexo seja realizado fora de um relacionamento de amor duradouro. E não é. Eu não quero perguntar
que eu acho muito delicado perguntar se alguém aqui já traiu uma mulher. Eu acho muito delicado. Mas eu vou perguntar, e você responde até dentro só perguntando da sua cabeça. Você já traiu sua mulher? Homem, você já traiu, mulher, você já traiu seu marido? Responda só dentro de você, se você já fez isso. Porque esse tipo de coisa vai trazer cicatrizes para você. Vai trazer marcas emocionais para você. E se a coisa ficou pública, pior ainda. Porque você sujou o nome do seu marido, né? E se ele ficou sabendo, fica aquela marca na cabeça. Ela me traiu, será que vai me trair de novo? Aí a mulher que traiu fica dizendo, e se meu marido se vingar de mim e quiser trair também? Então cuidado, a melhor coisa é não trair. A melhor coisa é fazer o certo. Olha aí. Não é plano de Deus que o sexo seja realizado fora de um relacionamento de amor duradouro. Quando não há compromisso verdadeiro entre o homem e a mulher, as consequências normalmente são o sentimento de rejeição, abuso e degradação. O sentimento de culpa leva a pessoa a se autocondenar e a sofrer angústia, e leva a pessoa até mesmo a uma depressão. Gente, eu já vi vários casos de mulheres que traiu o marido, e aí o outro que ficou com a mulher disse assim: esse filho é meu ou do seu marido? E aí a situação foi tão grave que a pessoa entra em depressão. Quis se matar, quis morrer, por quê? Porque é uma coisa muito vexatória, muito vergonhosa, tanto para o homem quanto para a mulher. É vergonhoso demais. O amor é o vínculo da perfeição. Então esse é o melhor. É só perceber as estatísticas que provam que o alto índice de crimes passionais causado por cônjuges que quebram os princípios da fidelidade no casamento. Isso é verdade. Antigamente, né, o homem podia matar a mulher se a mulher lhe traísse. Você sabia disso, né? A justiça do Brasil, nas constituições antigas, se o homem pegasse a mulher e lhe trair, ele poderia matar o homem, matar a mulher, e ele era levado ao tribunal, mas ele era totalmente livre. Hoje em dia, ainda, se o homem matar a mulher, existe aquela defesa do advogado, que é advogado, que ela vai chegar para o seu cliente e vai defender. Ele matou sob forte emoção, né? Sob forte emoção. Ele não pensou, ele foi traído. A mulher que ele amava, que ele jurou diante do pastor, diante do altar, que ele cuidava. Então aquilo dali, o juiz foi algo muito forte, muito pesado. Ele não pensou no momento e matou. Então, até na justiça aí, o juiz acaba diminuindo a pena do homem num caso desse daí. Então, não traia. Não traia. Porque trair e coçar, como diz o ditado, né? Trair e coçar é só começar. E se começou, minha amiga, é difícil parar. E depois que traiu, aí a confusão para dentro do casamento. Confusão. Agora, missionário, não posso contar para ninguém, mas eu já traí. O que eu faço? Meu irmão, busque cura. Converse com o pastor. Busque oração. Peça um tratamento espiritual. O pastor não conseguiu realizar o teu caso? Vá no psicólogo. Chega para ele e diz: doutor, eu amo meu marido, mas eu traí. Eu me sinto indigna de estar perto desse homem que sempre foi perfeito comigo. Peça um tratamento psicológico, seja tratado, para que você seja uma pessoa perfeita também, amém? Então faça isso. Eu vou responder mais uma pergunta, dar mais um toque aí, que essa parte aqui que vai ficar quente agora. Agora vai ficar quente. Vamos pegar um papelzinho aqui. Pergunta forte: sexo oral pode? Não existe nada na Bíblia Sagrada proibindo, mas não existe nada na Bíblia Sagrada orientando. Agora, converse com a sua mulher. Ela gosta? Ela quer? Se os dois concordam, amém. Agora, a mulher pode chegar e dizer assim: eu não quero. Mas não quer por quê? Porque eu acho que meu marido é meio sujo, ele não grava muito bem as partes dele. A mulher, o homem reclamar, não gosta de fazer a minha mulher. Por quê? Porque eu acho também que ela não é muito higiênica. Então converse e chega a um comum acordo, mas não existe nada nem condenando, nem dizendo o que deve fazer. Então que haja um comum acordo. Masturbação, pode ou não pode? Masturbação não é bom. Porque se a masturbação fosse feita, até a masturbação em si, não é um erro. Se você ficar se masturbando, pensando num ídolo, no louvor, vai. Mas toda vez que você vai se masturbar, você vai pensar em alguém, em alguma mulher, né? Ou numa revista, em outra mulher, ou num vídeo na internet, e isso não é bom. Então, masturbação
não é algo bom para o seu relacionamento. Outra, sexo verbal, pode? Pode, por que não? Pode, o sexo verbal pode. O marido chegar para a mulher e contar para a mulher, dizer que, ó, mulher, quando eu chegar aí, eu vou fazer isso e isso com você, vai me esperando, que hoje eu vou quebrar o barraco. Gente, é entre o homem e a mulher, entendeu? Agora, cuidado com as pornografia, coisa que não tem nada a ver. Agora, tem coisa que é dentro do relacionamento, não tem nenhum pecado. Eu acho que aqui no casamento, respondida aqui, a pergunta foi: vamos aqui mais uma aqui rapidamente, que o tempo está acabando, a pastora Zana já vai puxar meu terno. Outra pergunta aqui: por que toda vez que namoro, eu penso em hinos? Calma aí, deixa eu entender. Porque toda vez que namoro, eu penso em hinos. Ah, sim. Eu canto. Canta, quando vai fazer amor, canta. Olha que romântico, uma salva de palmas, foi lindo isso aí. Lindo demais, gente. Faz aquela serenata, né? Faz aquela serenata, deixa ela abençoada, usar boa, abençoada aí, ó. Os maridos aí, pega a ideia aí, ó. Pode cantar para sua bênção também. Vai cantar também, então? Vai cantar, olha aí. Silvano, isso é normal? Não tem nada de errado. Agora, se você vê que isso está incomodando o cara na hora, se você vê que você está incomodando, você pergunta, você não concorda, ó. Para. Está entendendo? Tem que estar de comum acordo. Sempre. Essa é a base. Olha só, sexo oral é pecado em outras partes, né? Eu acho que eu respondi, porque o sexo oral não é na boca, a boca é beijo. Então o sexo oral é nas outras partes. Então o que acontece? Eu já respondi sobre isso daqui. Sim ou não? Sim. Vamos prosseguir aqui com outra pergunta para me responder todas as perguntas. Vamos lá, legal. É permitido ter relação por trás, é correto? É o sexo anal. Foi respondido sim ou não? Eu respondi e a Usana respondeu, né? Já dissemos que a Bíblia não diz nem que sim nem que não, mas a saúde diz que não. E eu disse para você que é o local apropriado, mas isso aí você vê, né? E conversa com o seu pastor, que ele vai te orientar especificamente sobre isso. Sexo oral foi respondido. Vamos lá, continuando aqui, que está passando rápido. Sim. Eu vi um vídeo do pastor Casuar, ele comentando sobre sexo anal. O vídeo foi uma coisa rápida, foi até meio que assim, meio que brincadeira também. Ele falou, pô, você tem um parquinho lindo e cheiroso, mas quer brincar na fossa? Então, é o pensamento do pastor Claudio Duarte, a orientação que ele passa. Como eu digo para vocês, não existe nenhuma doutrinação específica sobre isso, mas essa orientação é questão de saúde, né? Então, fica o ponto aí. Até que ponto o casal pode chegar na relação sexual? Até que ponto? Até quebrar a cama, será? Até um não aguentar mais? Fique à vontade. Agora, vocês verem o seguinte: sexo a três é errado porque não faz parte do casal. Você não casou com três, você casou com um homem ou uma mulher. Sexo a três é pecado, é errado, é fora da relação. Cuidado com assistir filme pornô. Cuidado com ficar assistindo filme pornô, porque você vai ver a mulher pensando em coisas, pedindo coisas que não é para o seu casamento. Há muitas coisas erradas acontecendo em filme pornô e isso não faz bem para o relacionamento cristão. Então o que acontece? Existem certas fantasias que a mulher quer e certas fantasias que o homem quer, isso pode acabar estragando o seu casamento. Cuidado, né? Tem homem, isso acontece, tá? Tem homem que tem a fantasia de ver outro homem fazendo sexo com a mulher dele. Aí ela leva a mulher para o canto e vê outro homem fazendo sexo com a mulher dele. Sabe o que acontece? Perdeu a mulher, porque a mulher agora quer outro homem, quer mais dele. E aí? Então o que acontece? Cuidado com as maldições que são trazidas para dentro do casamento. Então hoje eu tinha de comentar sobre isso. Então vamos lá, terceiro ponto, posso continuar? No finalzinho tem mais duas perguntinhas aqui para fazer massa. Vamos lá então. Primeiro ponto: pecados sexuais e perdão. Quarto ponto para terminar: pecados sexuais e perdão. Primeiro ponto: adultério. O adultério é relacionamento
sexual de uma pessoa casada com alguém que não seja o seu cônjuge, né? É também chamado de relação extraconjugal. Um dos 10 mandamentos é esse: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. E o adulterar na Bíblia Sagrada tem vários sentidos, gente. Adulterar, Jesus comentou muito sobre a questão de adulterar a palavra, adulterar. Então, adulterar é você quebrar o pacto, é você fazer algo fora da pureza. Então, isso é adulterar. A Bíblia repete, é enfática este mandamento várias vezes. A preparação espiritual diária o ajudará a evitar esse pecado. Quando honramos ao Senhor com nossa vida, não cedemos facilmente. Eu quero avisar aqui para os irmãos, e para os irmãozinhos que são meio bravinhos, que diz assim: se a mulher trair, eu vou trair também. Isso não é correto. A mulher traiu, você não vai trair. Traiu, conversa com o pastor. Não dá para ficar mais junto? Vai acontecer a separação? Separar, não trai. Seja correto com Deus. Não perca a sua salvação porque alguém tem agido errado. Mantenha a sua imagem pura. Ok? Meu marido não está bem comigo, vou trair, estou pensando em trair, estou pensando em outro. Não é correto fazer isso. Você está trazendo maldição para dentro do seu casamento. A Bíblia Sagrada diz que até no caso de traição, Jesus disse, até no caso de traição, a orientação bíblica é que a mulher perdoe o homem e que o homem perdoe a mulher. Você sabe disso, né? Jesus disse assim: mas por causa do adultério é lhe permitido dar carta de divórcio. Mas a orientação é que haja perdão. Agora é muito... Geralmente, quando o homem trai, a mulher vai e perdoa. Mas quando a mulher trai, o homem não perdoa de jeito nenhum. Aí é complicado. É difícil ver um homem que perdoa a mulher que trai, né? É difícil, porque existe aquele orgulho do homem, a natureza do homem. A mulher também é uma coisa. Mas o que acontece? Mesmo que tenha havido a traição, a orientação bíblica é que haja perdão e reconciliação. Mas vai haver reconciliação que haja perdão de verdade. Porque senão os dois vão viver o inferno dentro de casa. E terminando mais um toque aí, isso aqui é já para o solteiro: fornicação. A fornicação é um tipo de envolvimento sexual entre um homem e uma mulher que não são. Já mencionamos esse assunto quando falamos sobre o celibato. Já entramos nesse assunto. Então, é relação sexual entre solteiro. A pessoa não aguenta, vai lá e faz. Isso é pecado e a fornicação. E a Bíblia diz que os fornicários não entrarão no reino do céu. Continuando. O envolvimento sexual entre pessoas que não são casadas é chamado de sexo extraconjugal. A pessoa solteira deve saber esperar o tempo certo. É por isso que eu digo para você: quer namorar? Namora e case rápido. Não dê tempo para pecar. Namora e case rápido. Agora, para ficar namorando durante anos, você vai pecar. Vai fazer o que não deve. Vai cometer impureza. Então, se quer namorar? Namore para casar. Não é para casar, então não namore, meu irmão. Fique solteiro. Quando for namorar, namore com o objetivo de casar. E temos que casar rápido. Amém? A gente, antigamente era assim, né? Casamento de crente era 6 meses. Né? Namorou, noivou e casou. E tem que continuar, tem que ser assim. O pessoal hoje em dia está namorando muito. E quando namora muito, dá brecha para muita coisa errada. Amém? Adolescentes, jovens e adultos precisam vigiar contra as tentações. Quando o jovem não leva isso em consideração, o maligno pode roubar a semente do evangelho plantada em seu coração, frustrando a felicidade que Deus lhe tinha reservado. Imagina, você está dentro da igreja orando e pensando: meu Deus, eu pequei, eu errei, fiz o que eu não devia. O que vai acontecer? Você não vai sentir a presença de Deus. O Espírito Santo vai vir sobre você. Você vai ser uma pessoa dividida, uma pessoa incompleta. Então o que acontece? Começou a namorar? Case, prepare para casar. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Prosseguindo. Terceiro ponto: homossexualidade. O que é homossexualidade? Quem lembra aí? O que nós dizemos que é homossexualidade? Homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem procria. Homem com homem, existe alguma orientação bíblica para que haja sexo de homem com homem? Não. Não é bíblico. A Bíblia Sagrada, do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse,
condena o homossexualismo. A Bíblia condena o ato homossexual e não especificamente a pessoa homossexual. O ser humano, o homossexual, o pecador, nós devemos amar, nós devemos abraçar, nós devemos evangelizar. Mas o homossexualismo que ele faz, nós devemos dizer: isso você está errado. E nós vamos orar e te ajudar a você mudar. Algumas semanas atrás nós trouxemos aqui um rapaz que era homossexual para dar seu testemunho. Me preste a revista, por favor. E ele trouxe a sua orientação. Vamos aqui para o quadro. Pela palavra de Deus entendemos que a homossexualidade não faz parte dos princípios para uma vida sexual saudável do homem e da... Não é uma vida saudável. Não é uma vida saudável. Aí as pessoas têm que jogar tudo pelo amor. Mas se um homem ama outro homem, como eu estou dizendo para você, o amor hoje é uma coisa tão supérflua, né? Existe esse amor, esse desejo de homem com homem, mulher com mulher. Meu amigo, esse amor é coisa da sua cabeça. Se você ficou vidrado numa pessoa, vai ter amor, vai ter desejo, vai ter paixão. Mas esse não é o princípio de Deus. Está vendo entender? Não é o mandamento de Deus. Não é a orientação bíblica. Isso é pecado em toda a Bíblia Sagrada. Olha aí, observa. A Bíblia nos orienta para o fato de tal ato ser pecado contra o próprio corpo e ser abominável diante de Deus, por ir contra a natureza estabelecida por Ele. Isso está, lê para mim alguém aí, fica de pé, lê para mim Romanos capítulo 1, versos de número 6, 26 e 27. Por favor, alguém rápido, em voz alta. Romanos capítulo 1, versos 26 e 27. Só esse texto só. Mas há várias orientações na Bíblia Sagrada contra o homossexualismo, tá? Contra o ato homossexual. Nós aqui não somos contra o ser humano homossexual. Se entrar um homossexual aqui dentro da igreja, nós vamos abraçar, vamos ajudar, vamos amar, vamos trazer para perto e vamos orar pela vida dele para Deus, por restaurar e fazer com que ele seja segundo o querer de Deus. Pode ir, irmão. Isso. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Boa, obrigado. Está vendo aí? Castigo permitido pela sua perversão. Quando você vai no hemorrio da sangue, uma das coisas que é perguntado no hemorrio é se você teve relação sexual com outro homem. Quantos parceiros sexuais você teve sexo? Você teve sexo com algum homem nos últimos meses? Eu te pergunto isso. Sabe por quê? Porque homossexuais não são permitidos doar sangue. Esse deputado federal aí, o tal do Diego Willis, ele está entrando agora na Câmara Federal com pedido para que sejam liberados os homossexuais a doar sangue. E por que não é permitido os homossexuais a doar sangue? Porque o maior índice de AIDS é entre quem? Homossexuais. O maior índice de doença, de sífilis, de HPV, de hepatite B é entre homossexuais. E por isso está escrito, né? E Deus lançou a sua consciência, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a punição. Então está escrito, todos os males que eles mesmos plantaram estão colhendo, porque isso não é orientado por Deus e não é permitido por Deus. Continuando, parágrafo 3. Em nossos dias, a homossexualidade é tida como estilo de vida alternativo, algo natural. Alguns afirmam que já nasceram predispostos a esse comportamento. Esse negócio de que um homem ou uma mulher já nasceu homossexual é uma mentira. Não existe nenhuma comprovação científica de que uma mulher nasça gay, de que um homem nasça gay. O homem nasce homem e a mulher nasce mulher. O que existe, é comprovado isso por vários estudos psicológicos, que a maioria dos homossexuais foram abusados quando criança e tiveram um destoamento e um transtorno e viraram homossexual. A grande maioria, conversa com o homossexual, ele vai te contar, quando era pequeno, um velhinho meteu a mão onde não devia, ou o pai, ou o tio, ou alguém fez com essa pessoa que não devia, e a pessoa
pessoa cresceu com um transtorno na sua vida sexual. Ok? Então o que acontece? Em nosso dia, a homossexualidade é tida. Não é isso que nos revela a Escritura quando nos mostra que tal pecado pode ser perdoado e os seus autores restaurados, sarados para a glória de Deus. Aqui em Coríntios, esse texto que está aí, você marca, Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 11, o apóstolo Paulo comenta sobre a homossexualidade na cidade de Corinto, que era uma cidade muito voltada para a sexualidade. E o apóstolo Paulo comenta sobre pessoas que eram homossexuais e foram restaurados por Deus. Você sabia disso? Os homossexuais podem sim ser restaurados por Deus. Eu quero, dentro desse assunto, trazer um pronunciamento rápido aqui, uns pontinhos, que eu quero que você guarde sobre essa questão do homossexualismo. Anotem isso. Homossexualismo. Em alguns lugares do mundo, o homossexualismo tem sido ostensivamente anunciado como um estilo de vida alternativo. Entretanto, a Bíblia declara claramente que tal prática constitui em pecado. Primeiro, é pecado porque se choca com os princípios da sexualidade que Deus estabeleceu. Deus determinou que a sexualidade humana fosse monônima e de natureza heterossexual, um homem e uma mulher. Ao optar pela homossexualidade, a pessoa está rejeitando os princípios sexuais dados por Deus. Vamos já foi lido em Romanos capítulo 1. Explica como isso acontece. Segundo, é pecado porque a Bíblia se refere a tal prática como sendo abominação. Não os enganantes, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomistas herdarão o reino de Deus. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, que antecede esse texto. Tá? Terceiro, é um pecado que está debaixo do julgamento de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Tem várias passagens, Romanos 1, narra a história de como Deus julgou severamente a cidade de Sodoma, Gênesis capítulo 19, onde o homossexualismo era bastante praticado. Você lembra Gênesis? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo. Eles quiseram até ter sexo com os anjos. Todo mundo lembra disso, né? Contudo, essa não é uma situação sem esperança. O pecado do homossexualismo pode ser perdoado e lavado. Na igreja de Corinto havia ex-homossexuais que foram libertos das amarras desse pecado através do sangue de Jesus Cristo. Em Coríntios capítulo de número 6, verso 9, Paulo cita os homossexuais entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Entretanto, mais adiante no verso de número 11 ele diz: tais foste algum de vós, mas vós foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre homossexualismo? Tem alguma dúvida? Faça agora ou se cale para sempre. Alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Questão? Alguém? Amém? Dá mais um toque aí, por favor, Zana. Vamos passar aqui sobre o terceiro ponto: pecados sexuais e o perdão. Deixa eu me contar uma coisa para vocês. Talvez isso que eu estou dizendo aqui para vocês, muitas pessoas já cometeram muito do que foi dito aqui, vocês já fizeram. Talvez alguns já traíram, talvez alguns errados. Sim, diga. Eu tenho uma pergunta. Faça. A mulher casada, o homem casado, ele divorcia e ela divorcia. Os dois são casados, mas divorciados. Aí casa aquela mulher divorciada com aquele homem divorciado, e aquele homem divorciado casa com aquela mulher divorciada. Deus é contra esse casamento. Sabe por causa de quê? Porque ele diz na Bíblia que se a mulher se apartar do marido, que fique sem casar, ou o homem também, se ele se apartar do marido, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, ou o marido se reconcilie com a mulher. Então Deus é contra esse casamento de homem casado, de você é casar com a mulher casada, e a mulher casada, de você é casar com a mulher. Isso, o seu pensamento agora é correto. Jesus disse: a não ser por causa do... Aí abriu a brecha, não quer. E o caso do Davi Verde. Porém, se alguém se casou, se separou e casou e não foi por esse motivo, sim, explicitamente a Bíblia é contra isso, tá? Mas que Deus o julgue. Mas você que se separou jovem, vai ficar solteiro? Não. A vida continua. Ou vai casar de novo, vai continuar a vida. Agora é errado, mas que Deus julgue você no céu. Amém? Deixa isso bem patente para todos vocês. Eu estava comentando sobre perdão. Muitas pessoas aqui cometeram talvez uns erros, esses erros que eu comentei
Você sabe o que é? Uma coisa. O que é? Um pecador arrependido. Quando Deus vem irado, gente, Ele vem destruindo os montes, quebrando os outeiros, destruindo tudo que vem pela frente. Mas quando Deus bate de frente com um pecador arrependido, o que Deus faz? Ele perdoa. Se você pecou, se você errou, mas você está disposto a se arrepender de verdade, Deus perdoa você. Mas que não seja algo da boca para... A Bíblia diz: o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem que deixar, esquece. Não volta mais para o erro. Amém? Quarto, perdão, olha aí o quarto. Seria impossível discutir nesse curto espaço todos os problemas sexuais e maneira de lidar em cada situação. Alguns problemas são de ordem física e por isso exigirão um acompanhamento médico. Existe gente, existe mulher que não consegue sentir prazer com o marido que não consegue sentir prazer com a mulher por causa de alguma coisa física. Então ele vai no médico, vê o que está acontecendo com ele. O médico vai orientando: toma esse remedinho aqui. Esse remedinho, meu irmão, naquela hora vai te deixar uma bênção de sol. Sua mulher vai ficar sorrindo e só. E não é pecado, gente. Não é pecado. Às vezes, no caso da certa pessoa, ele precisa do remedinho. Amém? Tem pessoa que precisa, tem pessoa que não precisa. Cada um tem as suas necessidades. Vai no médico e ele vai fazer um tratamento de saúde. A mulher também que não tem desejo, que é, o pessoal chama de frígida, não é isso? Que a mulher que não tem desejo vai fazer um tratamentozinho também, né? Às vezes vai tomar alguns remedinhos que vai ficar cheio de vontade e o marido vai ficar feliz da vida. Então, tem coisa que a pessoa pode resolver e tem coisa que é pro médico resolver. Então, não deixe de procurar um especialista também. Outros envolvem, olha aí, continuando, outros envolvem o relacionamento do casal. Entretanto, a maioria constitui basicamente um problema de pecado. E nesse caso, a solução implica arrependimento, perdão e começo de uma nova vida, né? Começo de uma nova vida. Vai aí para a aplicação pessoal e aí nós vamos terminar. Quero fazer uma pergunta. Eu sei que a maioria das perguntas está aqui. Eu vou fazer as duas últimas agora. Mas alguém quer fazer uma última pergunta antes de eu fazer essa leitura aqui rápido? Eu já passei do horário, mas como é um tema muito forte, acho que a pastora Osana está me dando um tempinho, né, Osana? Quem quer fazer uma pergunta rápida? Eu talvez não trabalhei, e não tem como trabalhar tudo. Mas alguém quer fazer? Diga, Dona. Só uma questão de homossexualismo. A gente insiste para que é pecado. Sim. Mas a pessoa pode dizer, falar: mas Deus ama, mas Deus me ama, que não sei, então eu posso continuar. Por isso que dá o conselho para essa pessoa. Deus a ama, mas ele deve parar com se tentar se evitar, tentar se mudar. Ele tem que se entregar para Deus restaurar. Deus vai ser óbvio no coração dele. Tem muitas pessoas que estão nesse mundo e precisam de ajuda para sair. Entendeu? Precisa de apoio. Então o que acontece? É pecado, mas não significa que Deus não ama. Deus o ama. Deus ama o homossexual. Deus ama o adúltero. Deus ama até o assassino. Gente, Deus ama até o estuprador. Mas Deus não ama o pecado da pessoa. E Deus quer que ele saia dessa vida e seja reabilitado. Mais alguém? Diga. Como que a irmã falou aqui, a pessoa separou, né? Vamos supor que a pessoa não separou, cometeu o adultério, ambas as partes, né? Cometeu o adultério, ambas as partes. Não cometeu o adultério, continua junto. Os dois erraram, mas continua junto, é isso? Não sei se eu vou conseguir explicar melhor. Tente. Casado. Dois são casados. Mas separaram. Separaram os dois. E casou novamente. Os dois casaram novamente. Exatamente. Sim. Então não é um ato de adultério? É um ato errado, como eu disse para todos vocês aqui, errado. Explicitamente a Bíblia diz que se separar, não sendo por adultério, aquela pessoa que descumpriu a sua obrigação no casamento, essa pessoa, se casar de novo, está em adultério. A que não pecou, a segunda Bíblia está livre para casar. Porém, a gente entende que a pessoa não vai ficar sozinha. E para ela não ficar pecando, é melhor que case. Então eu digo para todos que Deus o julgue. Mas é correto? Não. Que Deus o julgue. Eu estou dizendo isso dentro da minha opinião. Que Deus o julgue. Agora vamos lá. Vamos supor, tem um casal aqui na igreja, novinho, 20 anos dois. Aí a menina era perturbadinha
namoradinha vai lá e peca contra o marido da adultério. Aí os dois se separam, os dois têm 20 anos. Aí chega lá na frente, passa o tempo, a menina se converte de verdade, é restaurada por Deus, chora de verdade, Deus a perdoa, mas o cara já casou com outra mulher. E ela também já está em outro relacionamento. O que aconteceu? Que Deus ajude, está entendendo? Que Deus ajude. Mas é melhor que ele esteja casado e que ela esteja casada. O errado seria aquela mulher pecando com o outro. Pelo menos vai ter um homem e a mulher vai ter. O homem vai ter uma mulher e a mulher vai ter um homem, ponto. E que Deus ajude. Amém? Vamos continuar aqui. Mais uma pergunta? Vamos abrir. Foi. Outra pergunta aqui do papel. Essa pergunta aqui de Deus. Olha só. Pode ser a sua pergunta. É pecado quando não está com vontade, mentir que está com dor de cabeça? É pecado que é mentira. É pecado. Mas o que acontece? Não está com vontade por quê? Por que você não está com vontade? Então o que acontece? Vai entender. Seu marido não está sendo romântico. Ele não está sabendo chegar até você, isso. Não está sendo romântico, não está chegando da maneira que ele chegar. Então o que acontece? Converse. Busque orientação. Diga, Maria. Porque às vezes nossos esposinhos, não administram algumas coisas, mas quando passa da mulher aí ele olha e repreende em nome de Jesus, sai de mim. Não é assim, homem? É ou não é? Então, diga. Aí ele olha e dá série de vida, aquilo também não é pecado? Com certeza é errado. A primeira olhada é permitida, porque não tem como não olhar. Agora a segunda olhada, aí já. Oi? É aquela única olhada que eu então, olha a presença legal. Aí não pode. Mas. Para mulher também. Então, na verdade, mulher também. Só que todos nós homens que estamos aqui, nós olhamos repreendendo. Sai em nome de Jesus todo pecado. É ou não é assim, gente? Calma aí, gente, por favor. Eu já fiz de forte. Algumas questões que me eram levadas era a questão do sexo. Do sexo. E uma que passou foi a seguinte questão que ficou marcada para mim. Eu gosto quando meu marido é formoso. Isso. Ele é formoso, eu gosto do fogo dele, mas eu não gosto quando ele é pornográfico. Entendi. Então, o fogo é uma coisa, a pornografia é outra. Isso, uma boa coisa. Ela acrescentou, né? Quando entra para o lado da pornografia e outras coisas, a pessoa querendo pode ir para o outro lado. Agora, a pessoa sendo forte, demonstrando vigor, demonstrando vontade, isso é normal. Né? É normal do relacionamento. Tem que ser assim. Agora, o que acontece? Muitos casais, acontece muita separação, especificamente por causa do sexo. Porque o homem não satisfaz a mulher. E a mulher às vezes não satisfaz o homem. A mulher é muito parada, até crente, é muito parada. E o homem é muito parado. Então o que acontece? Deve-se buscar orientação, sim. Mas orientação correta. Cuidado com coisas que desviam do foco. Mas sim, a mulher deve ser uma mulher que satisfaça seu marido. O marido satisfaça sua mulher. Porque hoje a orientação do mundo, que é uma orientação errada, é o seguinte: a mulher para casar e ter um casamento bom, ela tem que ficar com vários homens para treinar. Treina com vários homens. Aí quando casou, ela vai fazer o seu marido muito feliz porque ela vai saber tudo sobre sexo. Isso não é correto. Isso é errado. Sabe por quê? Porque uma mulher que teve sexo com vários homens, ela não consegue se contentar às vezes com um homem só. Ela começa a se sentir chato, começa a lembrar do sexo passado. O outro era melhor. Aí o outro fazia de uma forma diferente. Gente, isso não é bom. O certo, o correto é que o homem case virgem. E que a mulher case virgem. E que os dois descubram tudo dentro do casamento. Isso é a vontade de Deus e é o melhor para o casal. Que não vai ter nenhuma comparação com eles ou com qualquer outra coisa. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Segundo, é pecado vestir roupa tipo enfermeira, bombeiro e tal? Não, pecado nenhum. Pecado nenhum. Não é pecado. Gosta de pecado? Que isso, não é pecado não. É você, se você está dentro do seu quarto
e o seu marido quer que você se vista de enfermeira, não tem pecado. Ainda bem que não é É voz de advogado. Então o que acontece? Gente, o homem, a mulher tem que manter o desejo do marido e o marido da mulher. Agora, saindo fora dos pontos, aí sim é errado, tem umas coisas que eu passar aqui. Outra pergunta aqui. Existe alguma restrição da parte de Deus em relação ao ato sexual dentro do casamento? Não. Fora do casamento é pecado. Certo? Ficamos todos de pé em nome de Jesus. O tempo já foi. Olhamos todos o nosso quadro aqui. Eu quero ver todo mundo nisso. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, me perguntem. Eu já passei esse slide para PDF e eu vou jogar ele em PDF no grupo do seminário. Quem aqui não está no grupo do seminário? Levanta a mão. Quem não está no grupo do seminário? Entre no grupo do WhatsApp do seminário e pega esse PDF. Eu vou jogar para todo mundo, para não precisar tirar chat, ok? Aí você perdeu. Semana passada o tema é... Semana que vem qual é o tema, Rosana? Dá um toque aí. Cuidados com o... Então nós vamos estar trabalhando sobre cuidado do casamento, mas não vamos mais trabalhar sobre sexo. Já é um assunto diferente. Amém? Desculpe aí, pessoal, eu sei que eu passei um pouco do horário. Esse horário do verão dá essa sensação pra gente. Meu Deus, passei 22 minutos. A gente tinha que terminar 9 horas em ponto. Semana que vem terminaremos. Você sabe até acostumar com esse horário de verão mesmo, demora um tempinho, né? Semana que vem vamos terminar. Ok? Se alguém quiser conversar comigo após a sós, estou liberado. Se alguém quiser me chamar para conversar, tirar uma dúvida, eu estou à vontade para todo mundo, amém? Quiserem conversar com a pastora Rosana, os pastores, fiquem à vontade. Esse tipo de assunto que nós tratamos aqui, muitas das vezes ele gera mais dúvida do que resposta. A verdade seja dita. Fica dúvidas ainda. E as dúvidas sempre existirão. Mas é bom a gente discutir. Vamos todo mundo junto para a aplicação pessoal. Vou contar de 1 até 3 e todo mundo em uníssono faça. São perguntas, tá? 1, 2, 3, já. Como está a sua vida? Sendo você uma pessoa solteira, tem gerado o tempo de Deus? Saiba que pecado sempre violenta a nossa vida moral e espiritual. Sendo uma pessoa casada, você tem cuidado bem do seu casamento? Não se esqueça do ensinamento de Deus. Amém? Então, o que acontece aí? Para a gente terminar aqui. Toda a base da família e até na área sexual, a Bíblia tem orientação para você. Busque seguir o que está escrito na palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Quero chamar aqui nosso irmão Robson para fazer uma oração forte, né? E logo após estaremos dando a bênção apostólica. Robson vai orar porque agora ele vai ser papai. E agora a oração de pai é uma oração mais poderosa, né? Uma oração mais forte. Então, ele vai estar fazendo essa oração. Gente, convide mais pessoas. A porta vai continuar aberta. Semana que vem, vamos continuar no tema sobre família. E tem mais temas vindo forte aí, tá? Oi? Ah, tá. Tá conosco aqui nossa irmã. Qual o nome, irmã? Ana Cristina E o meu esposo Celso. Celso. Seja muito bem-vindo. Vamos ouvir para você, seja bem-vindo? Quem mais aqui está vindo aqui que é visitante, que não veio? Todo mundo já veio, né, agora? Ah, a Adriana e o esposo. Vamos dar um bem-vindo para você, seja bem-vindo? Em nome de Jesus. É que todo mundo que vem aqui a primeira vez, Adriana, dá um bem-vindo também. Vindo da igreja. Tá bom? Amém? Todo mundo conseguiu entender o que foi dito? Alguém ficou com dúvida? Alguém conseguiu entender? Quem conseguiu entender, levanta a mão. Se tiver dúvida, nos procure depois. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Oremos assim. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, te damos graças, Pai amado, Pai querido, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, qual somos na tua presença, Pai. Pai, toma cada assunto aqui nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido. Senhor, toma cada casal, Pai amado, Pai querido, cada família aqui representada, Senhor. Senhor, que possa, Senhor, tratar, Senhor, essa área, Senhor, específica, Senhor, da família. Pai, abençoa, Senhor, as famílias, Pai amado, Pai querido. Abençoa até que eles, Senhor, vão formar a sua família, Pai. Pai, guarda, Senhor, essa palavra nos nossos corações, Pai amado, Pai querido, para que possamos tratar, Senhor, daqueles que estão pendentes, Pai. Pai, nos abençoa a nossa saída, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal, Pai. Nos livra, Senhor, uma noite reveladora, Pai, na tua presença.
Essa oração que eu faço nesta noite, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estende a mão da palma para cima assim, né? E você vai ver essa postada. Quando terminar essa postada, encontre pelo menos 3 pessoas e diga para ele, 3 pessoas casadas e diga para ele, cuide bem do seu. Amém? 3 pessoas casadas, você vai encontrar e vai dizer, cuide bem do seu. Amém? E será para você. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e íntimas comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja vitoriosa. Que todos digam bem alto? Amém. Está terminado.